começar? Tá, já. Bom, o estudo de hoje é sobre o doador de proteção. E nós vamos estudar, na verdade, o Salmo 91 e o Salmo 23. E eu queria que vocês abrissem no Salmo 91, versículo 11. Todo mundo achou? Salmo 91, versículo 11. pronto. Legi. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você para protegê-lo, aonde quer que você for. Amém. Então o estudo de hoje fala assim: se você tem fé em Deus, vive sob sua proteção, momento a momento. Não temas. Temos um Deus que se importa com cada um dos seus filhos. Assim como um pai defende o seu filho, assim Deus faz conosco. Quando lemos o Salmo 23, nos deparamos com a seguinte expressão: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Está em Salmos 23, versículo 4. Eu acho que o Salmo 23 e o Salmo 91 é o que mais a gente conhece, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? E eu acho que é um dos salmos que a gente mais grava. Eu não sei se é porque quando eu comecei a buscar Deus, e eu estava num momento muito difícil da minha vida, numa turbulência muito grande, num momento de separação, e eu só estava eu e os meus filhos aqui em casa, e meu marido já estava muito longe daqui. E o primeiro salmo que me apresentaram foi o 91. E eu aprendi com o Salmo 91 que toda vez que eu encontro alguém que está aflito, eu falo, leia o Salmo 91. A hora que você estiver num momento difícil da sua vida, entra no seu quarto e lê o Salmo 91. Porque eu aprendi a amar o Salmo 91, porque ele foi um salmo que naquele momento ele me deu força. Então eu não sei porquê, mas aí toda vez que a gente fala assim, você conhece o Salmo 91? Todo mundo fala. E eu fui pesquisar o porquê que o Salmo 91 é indicado um dos mais importantes da palavra. E eu achei assim, ó. Sabe por que o Salmo 91 é o mais poderoso? Porque ele é o seu escudo. Eu achei tão interessante, na verdade, quando você pega alguém que realmente está passando por uma dificuldade muito grande, o que a pessoa está precisando? Ela precisa de proteção, né? E o escudo, ele é um símbolo que te leva a pensar no quê? Quando uma pessoa vai para a guerra, o que ela carrega com ela? Não é o escudo que a gente carrega? Então, é uma forma de você falar assim, ó, você está precisando de proteção? Quem é o doador da proteção? É Deus. Vai lá no Salmo 91 que ele vai falar com você. E aí eu achei assim, ó, este salmo é um dos mais destacados capítulos da Bíblia. Muitos os conhecem de cor, mas precisa ser interpretado do ponto de vista espiritual, para se atingir o seu verdadeiro significado. Encare-o como uma das mais belas e envolventes preces da Bíblia. Pessoas em todo o mundo o encaram como a grande prece para a proteção. Meditemos neste salmo em detalhes, detendo-nos no significado profundo de cada versículo. E esse estudo, ele vai falar do Salmo 91 e do Salmo 91, versículo 11, e do Salmo 26, versículo 4. Aí eu fui buscar sobre a questão do Salmo 91, versículo 11, e ele fala assim: pois ele encarregará os seus anjos de protegê-lo, que é o que fala o versículo 11, né? E aí, para guardá-lo em todos os caminhos. Eles o levarão pela mão para que não tropece nas pedras. Esse texto, ele toca no coração a melodia de Deus. Conscientize-se do significado desta promessa. Os anjos representam os mensageiros de Deus.
impulsos de inspiração que agem dentro de você, ideias espontâneas que trazem luz à sua mente, revelando-lhe a resposta, sopros interiores do espírito e advertências internas que o guiam e o guardam. Encare os anjos como diretrizes divinas que o conduzem em todos os seus encargos, na escolha de uma comida, nas companhias, nos meios de expressão, investimentos e todas as outras fases da sua vida. Em outras palavras, você estará salvaguardo em todas as suas jornadas e tarefas. Então, o que é o Salmo 91? Quando a gente fala da questão do doador da proteção. Que para tudo que nós precisemos é com Deus. Porque Ele é o nosso escudo. Ele é que nos protege a cada momento. E eu achei interessante porque faz uma comparação também da questão de Satanás, né? Porque quando você lê o Salmo 23, o que fala no Salmo 23? Não fala da questão que Jesus ele não foi provado lá em Mateus? A hora que você pega, por isso que eles estão fazendo uma relação do Salmo 91 para o 23. O Salmo 23 ele fala o quê? Ele não fala da questão de que ele já estava prevendo dentro do Salmo 23 o que ia acontecer quando Jesus viesse. Porque o Salmo 23 ele fala das questões que a gente passa, das provações que a gente passa. Por isso que eles estão fazendo um alinhamento do 91 com o 23. Porque o teu escudo está onde? Está em Deus, certo? Lá no Antigo Testamento, o Satanás ele também ele vinha em forma de quê? Porque eu li uma vez assim, ó, que quando você fala que desce anjos do céu, muitas vezes os anjos que descem do céu não são os anjos do bem. Satanás também desce como anjo para nos confundir, né? Ele vem como anjo, né? Isso, por isso que fala que você tem o anjo do bem e o anjo do mal, né? Quando você fala do anjo do bem, você está dizendo de anjos que Deus envia para nos proteger, para nos guiar, para nos confortar, para nos mostrar o caminho. Só que Satanás, ele também vem como anjo do mal. E ele também nos confunde. Quantas vezes a gente pensa assim, ó, eu quero fazer aquilo lá. Isso vai ser importante para mim. Eu preciso daquilo. Aí a gente brinca assim, né? Do lado de cá fala assim, vai ser bom. Mas tem um garfinho te cutucando. Uma vez eu li isso aí em forma de gibi, que estava mostrando os desenhos e falando, do lado de cá tá o anjo do bem. Não vai, isso não vai ser bom para você. O que acontece com a gente quando nós optamos pelo anjo errado? Que nos confunde. Dá certo? Não, né? E aí entra aquela coisa, né? Do estudo de sexta-feira passada, porque eu tive percebendo assim, cada estudo que fala do doador está falando de um doador. O doador da pregação, o doador da fé, o doador hoje da proteção. Vocês perceberam que o mês inteiro foi assim? Então a hora que você escuta assim, ó, que é uma coisa que lá na frente você percebe que você não está fazendo de acordo com os princípios, aparece alguma coisa que fala assim, você não vai. Só que como está o seu coração naquele momento? O que está habitando dentro de você? O que você, muitas vezes, você recebe um recado e você não entende aquele recado. Porque às vezes o recado que você recebe, o anjo vem e fala assim, ó, não vai. Mas aí você fala assim, mas se eu não for, eu vou deixar de ganhar aquilo. E hoje, como que a gente tem vivido? De que forma? Muita necessidade, né? Nós estamos passando a vida inteira buscando sempre alguma coisa, não é isso que nós estamos fazendo? Nada tá bom. Olha, eu tenho uma coisa, eu quero outra. Mas quanto vai custar aquilo na sua vida? Ah, mas eu quero, isso é importante para mim. É que nem quando você está trabalhando. Você começa no emprego, você recebe um cargo naquele serviço. Mas você tem um sonho e você tem que continuar sonhando. E o teu sonho, aquele cargo, ele é muito pequeno para você. Você quer mais, não quer? Mas de que forma você vai chegar no mais?
Você vai ter que pisar nas pessoas para melhorar seu cargo? Você vai ter que começar a fazer trapaças dentro do seu emprego para conseguir uma promoção? Você vai ter que derrubar pessoas para que você consiga o seu objetivo? Se você tiver que fazer tudo isso, você acha que você está sendo amparada por quem? Quem está te protegendo naquele momento? Se você seguir essa linha de raciocínio, você vai ter Deus junto com você, passando em cima das pessoas? E às vezes o que prevalece é o anjo do mal. E aí entra aquela questão assim, ó, como é que eu tô? Que tipo de proteção espiritual eu tô tendo? Eu tô pedindo a presença de Deus na minha vida? Eu tô pedindo que Ele esteja sempre junto comigo? Eu tô carregando a Bíblia, eu dei tanta risada essa semana, porque eu carreguei uma, eu já tinha outra na minha sala, e a hora que eu vi, eu tava com 2 Bíblias dentro do carro. Porque aquela palavra de sexta-feira me impactou tanto, né? Olha lá, a palavra viva tá aí. E aí, o que você tá fazendo da sua vida? Por isso que quando a gente entra em conflito e não sabe o que fazer, todo mundo fala assim, vai lá e lê o Salmo 91. Ou vai lá e lê o Salmo 23. Porque os dois, eles fazem um alinhamento. Quando vocês vão lá no Novo Testamento, que fala de Mateus, se não me engano, está em Mateus 4, verso 6. Vê se você acha aí para mim, por favor. Ou é 4, verso 6, ou é 6, versos 4. Que fala do momento que Jesus estava, os dias que ele passou no deserto, fala da presença de Satanás. Que ele vinha para tentar fazer o quê? Tirar o foco de Jesus. Ele queria fazer o quê com Jesus? Ele queria que Jesus fizesse as coisas erradas, né? Para ele perder a presença de Deus. Não foi isso que ele tentou? Convidou ele para se jogar no abismo, começou a mostrar para ele as coisas boas que o mundo podia oferecer para ele. Tá tudo em Mateus, falando sobre isso. Quer dizer, ele veio de uma forma, naquele momento no Novo Testamento, para derrubar quem? Jesus, porque ele sabia quem Jesus era. Só que Jesus responde de outra forma aí, para ele falando assim que Deus era maior na vida dele, que é o que a gente fala hoje. E que ele jamais ia fazer nada, porque ele precisava da presença de Deus com ele, porque ele era Deus em forma em vida. Ele era o Deus. Achou? O que está escrito? Ou é Mateus 6, verso 4, ou é Mateus 4, verso 6. Mateus 6, 4 está escrito: de forma que você preste a sua ajuda em segredo, o seu Pai, que viu o que é feito em segredo, o recompensará. Não, então não é. 4, 6. Eu inverti. É 4, 6, É significa 4, 6, eu até grifei na minha Bíblia. Lê aí. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, Ah lá. porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Então, quem foi que estava naquele momento cutucando Jesus? Era o diabo. Só que lá no Antigo Testamento já foi dito que isso ia acontecer. Eu comecei a entender assim, ó, tudo que está lá no Antigo Testamento já foi escrito de tal forma que já estava sendo previsto o Novo Testamento, a vinda de Jesus. Então, tem muitas partes que você começa a ler que você fala assim, ó, foi avisado que ia ser assim, né? E se cumpriu no Novo Testamento. Então, quando começa a falar em Mateus, está dizendo isso. Então, quem é que está te estimulando? É a presença de quem que está junto com você? Por que você tem que orar todo dia? Pedir para o Espírito Santo te conduzir. Quem que você alimenta? Quem que você alimenta dentro de você? Como está o seu coração? Porque você tem 2 possibilidades. Então é o que a gente tem que começar a pensar. E aí, fala assim, ó. O que você tem a temer diante dessas palavras? Qual é a sua preocupação diante disso que nós falamos até agora? Qual tem que ser o seu temor? Alguém quer falar? Temor a Deus. Temor? A Deus. E quando você tem Deus dentro de você, você habita aquilo e você só segue a palavra de Deus, você tem que ter medo? Você não tem mais que ter medo. Você vai ter medo de quê? Se Ele é a tua proteção, Ele é teu escudo.
Ele é a direção do seu caminho, da sua vida. Quando nós lemos o Salmo 23, 4, que aí nós vamos mudar agora, tá? Que é o que a gente está fazendo a comparação. Que preciosa promessa, que maravilha de proteção. Porque no Salmo 23, 4 fala da promessa, fala da proteção de Deus. Pega o 23, 4 para ler de novo. O meu tá grifado também, viu, Lê? Acho que eu marquei até com uma... Marquei? Todo mundo achou? 23, 4. Quem achou pode ler. Lê mais. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temereis mal algum. Eu sei que estás comigo. Então, olha Tua lá. vara e o teu cajado me protegem. Olha lá. Mesmo que eu andar no vale, eu não temerei a mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. Quem? Deus, né? Ainda que os caminhos pelos quais você se enveredou pareçam estar confusos, errados e obscuros, a promessa do nosso pastor é que ele estará conosco em todos os momentos da nossa vida, nos guiando em todo o tempo. Notem que até mesmo anjos recebem ordens a seu respeito, para guardarem e protegerem você. Os anjos que Deus dá ordem e manda nos guardar e nos proteger, que anjo é esse? É o anjo do bem, não é isso? Boa noite. Estamos chegando a mais um final de ano. Olha, nós estamos falando do final de ano, gente. Nós já estamos entrando em setembro, mais um ano que está indo, né? A hora que eu olhei isso aqui, estamos chegando no final do ano, eu falei, meu Deus, não é que estamos chegando mesmo? Pode ser que os seus olhos viram tantos livramentos que Deus fez na sua vida esse ano todo, sem contar aqueles que os nossos olhos não viram. Porque existem alguns livramentos que Deus faz que a gente consegue enxergar, né? E os que Ele faz a gente não consegue enxergar. Porque muitas vezes acontece alguma coisa com a gente fala assim, nossa, mas precisava ter acontecido isso? Aí em seguida você pensa assim, mas eu acho que foi um livramento de Deus, né? Eu vou dar exemplo do Rogério, né? O dia que o Rogério chegou lá no PA, o Rogério torceu o pé. E naquele momento ele se incomodou, porque ele torceu o pé e ele nem sabia se ele ia poder ir trabalhar. E foi pro PA. Só tinha feito uma luxação, não tinha fratura, não tinha nada. A hora que ele estava lá no PA, que eu passei para conversar e cumprimentar ele, falei, o que aconteceu, Rogério? Ele falou assim, aqui é o meu PA. Aí a esposa dele, a Laide, estava junto. Ela pegou e falou assim, então, será que não foi um livramento? E sexta-feira eu não consegui conversar direito com ela, mas ela me disse assim, sexta-feira, sabe o pé do Rogério? Eu falei, ela falou, foi um livramento. Então isso dá um exemplo de que quantos livramentos Deus faz na nossa vida e a gente nem percebe que é livramento, né? Lá na frente você falou, Senhor, obrigado. Eu tenho um livramento na minha vida. Eu, há 2 anos atrás, eu achei que as coisas estavam desmoronando. E não era nem na minha casa. Minha casa estava uma bênção já. Mas era no meu serviço. Porque depois de um bom tempo que eu me dediquei ao meu emprego, que eu fiz tudo que eu podia fazer, que eu perdi horas de sono, finais de semana que os meus filhos cobravam de mim, porque eu estava sempre atendendo alguma coisa no meu celular, resolvendo algum problema. No dia 31 de dezembro de 2015 para 2016, né? 15 para meia-noite, todo mundo na praia, já segurando para poder comemorar, né? Estourar o frisante, quem ia beber, quem não ia esperando para tomar alguma coisa, comemorar o ano.
eu estava com a minha família e 15 para meia-noite meu celular tocou. E aí todo mundo ficou me olhando para ver se eu ia ter coragem de atender. E eu atendi. Porque eu tinha um compromisso. Eu tinha uma responsabilidade. E eu tinha que cumprir aquilo. Aí, de repente, do nada, eu perdi aquele serviço. Eu fiquei muito brava na época. Eu me senti muito mal. Porque eu queria entender o porquê que aquilo estava acontecendo comigo. Mas porque eu não tinha entendido ainda o que ia acontecer lá na frente. Aí eu troquei de serviço. A hora que eu fui para o outro serviço, eu me senti mal também, sabe por quê? Porque eu imagino o seguinte, você cuida de uma coisa muito enorme, que está sob a sua responsabilidade, muito grande. Muitas pessoas, de repente, te falam assim, ó, agora você vai cuidar só daquele corredorzinho lá, que tem mais ou menos o quê? Uns 20 funcionários? Né? Mais ou menos isso. Para quem cuidava de 780? Eu falei, meu Deus, né? Mas o que está acontecendo comigo? Na altura do campeonato, eu vou voltar a fazer algo que faz um bom tempo que eu não faço? Hoje eu posso dizer para vocês que Deus me deu um livramento. Mas sabe quando que eu fui perceber? Depois de quase um ano que Ele estava me livrando de um mal muito grande na minha vida. Porque Deus me ama. Ele não ia querer que eu participasse de algumas coisas. Então Ele me tirou de lá. Só que vocês percebem que muitas vezes Ele te livra e você ainda acha ruim. Porque você não tem a percepção de quê? De que aquilo não vai fazer bem para você. Então, como você é fiel a Ele e você cumpre a palavra dEle, Ele vai te deixar num ambiente ruim. Ele vai te deixar num lugar que vai, muitas vezes, te desfocar, tirar do que você está fazendo de bem. Ele não vai fazer isso com você. Só que a gente precisa do processo todinho acontecer e lá na frente você perceber isso daí. Porque Deus ama todo mundo igual. Só que existe uma diferença. Por isso que eu acho que foi, aqui no texto fala da questão do anjo bom e do anjo ruim que nos conflita. O que você quer para você, né? Então, se você começar a colocar prova, uma hora você vai andar no caminho errado. Então, aceite o que tem para você. Porque se você é uma pessoa que segue as leis de Deus, os mandamentos de Deus, e você vive dentro com a presença do Espírito Santo, não tema. Se uma porta fechar para você, fique em paz, aquilo foi um livramento, porque daqui a pouco vai abrir outra. E aí um dia eu ouvi assim, ó, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Foi exatamente nesse momento da minha vida. E a porta que Ele fecha, ninguém nunca mais abre. Se eu não estiver enganado, está em Apocalipse. Uma vez o pastor falou isso para mim. Então preste atenção. Muitas vezes Deus te livrou esse ano de situações que você nem percebeu. E o ano está acabando. E muitas vezes Ele te livrou de situações que você até percebeu. E você até questionou também. Não questione Deus. Deus sabe de todas as coisas. E Ele tem promessa para você. Você é filha dEle. E Ele tem promessa para você, porque Ele cuida da gente como um pai e uma mãe cuida do seu filho. Nós que temos filhos e temos netos, no caso da Márcia, que tem filhos e netos, qual é a mãe, que é mãe hoje aqui, que tem, que não deseja o melhor para o seu filho? A gente morre por um filho, né? Então, a gente fala assim, ó, acontece uma coisa com o teu filho, quando ele fica doente, o que você fala? Oh meu Deus, dá essa doença para mim, mas livra ele, não é isso? Assim que Deus fez, mandou Jesus para cá para nos livrar, porque Ele nos ama. Então esse ano, nós temos que começar agora, que um ano que está acabando já, a refletir as coisas que nos aconteceram. O que nós fizemos com as coisas que aconteceram? E vamos começar a pensar o que nós queremos para nós, porque nós vamos ter mais um tempo de oportunidades na vida, para que a gente possa crescer espiritualmente e começar a entender as coisas que aconteceram e as que podem vir. Desde que você esteja na presença de Deus, tudo vai dar certo na sua vida. Bom, aí tá assim, né, cara?
Pode ser que os seus olhos não viram mesmo, e sem contar aqueles que os nossos olhos viram. Mas os olhares eternos e cuidadosos de Deus já sabiam e nos poupou. Tente imaginar neste ano por quantas estradas você passou, por quantos lugares diferentes, nas noites em que você dormia, nos perigos da cidade, por quantas coisas você comeu, por quantos negócios que você fez, por quantas decisões você tomou, pelos seus filhos, longe dos seus olhares. Foram tantas coisas, mas em todas Deus estava nos protegendo. Então, olha, naquele momento que seu filho não está perto de você, fique em paz, porque Deus está protegendo ele. É só você pedir. Porque muitas vezes nós temos nossos filhos e eles esquecem de pedir, mas Ele está sob a nossa cobertura. As nossas orações, elas são para os nossos filhos. Se eles não oram, enquanto eles não entenderem a importância de orar, estar na presença de Deus, nós estamos fazendo isso. Quantas doenças que surgiu na sua família e que foram resolvidas? Quantos desempregos que você tinha na sua família que foi resolvido? E o alimento desse ano? Quem te deu? Quem te proporcionou? Quantas vezes a gente não sabe a necessidade dos nossos irmãos aqui, cada um tem a sua necessidade, mas quantas vezes você não saiu da sua casa pensando no que você ia trazer de alimento para o seu filho que estava esperando? Quanto tempo você ficou pedindo a Deus que te trouxesse um emprego para que você conseguisse ajudar a sua família? Que suprisse pelo menos as necessidades da sua família? E quantas conquistas você teve diante de tudo isso daí? Porque se hoje nós estamos aqui, é porque Deus quis. Se nós não morremos de fome esse ano, é porque Deus quis. Se nós hoje temos um serviço, mesmo que não seja aquele serviço que você quer, que não é o seu sonho, mas a gente tem que começar fazendo alguma coisa. E aí, um dia, se você continuar fazendo da sua vida o que você está fazendo, você vai chegar no seu sonho. Sonhos foram feitos para ser sonhados. E eles são realizados, depende da forma como você sonha. Se você passou por momentos difíceis esse ano, se você está aqui hoje, foi por Deus. Eu me lembro muito bem quando nós começamos aqui esse estudo de sexta-feira, quantas vezes a Márcia não pediu? E eu me lembro que a última vez que a Márcia esteve aqui em casa, ela não pediu, ela agradeceu. Olha, por que será que ela parou de pedir e agradeceu? Creio eu que muitas coisas que ela pediu, ela deve ter conquistado. Mas ela conquistou, sabe por quê? Por conta da fé que ela tem em Deus. Essa é uma coisa que não tem como medir. Fé não se mede. Não é porque a Márcia esteve aqui que ela conquistou as coisas que ela precisava e necessitava. A Márcia, ela simplesmente estando aqui, ela foi compreendendo algumas coisas que nós fomos estudando aqui na palavra. E aí, Deus foi fazendo assim, olha Márcia, chegou a tua hora, eu vou te dar. Quantos de nós aqui começamos pedindo? Eu achei tão interessante sexta-feira, ninguém pediu, todo mundo agradeceu. Eu falei, depois que tudo acabou, eu fui dormir e eu sempre faço a minha oração antes de dormir. Eu falei, Senhor, muito obrigada, porque essa casa, ela está servindo de instrumento. E hoje ninguém pediu, todo mundo agradeceu, a maioria das pessoas que estavam aqui agradeceram. E a gente se lembra de quando tudo começou. Quantos de vocês não pediram? Então, meu Deus, como foi o seu ano? Né? Como está sendo o seu final de ano? Você já parou para agradecer a Deus? Até do dia que você vai trabalhar assim, ó, e dá tudo errado no serviço, mas o emprego é seu. Ninguém te tirou. Porque quando você sai de casa, você não sabe o que vai acontecer no seu serviço. Você não sabe o que vai acontecer na rua. De quantos acidentes Deus te livrou? De quantas situações que podia ter acontecido nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que Deus te livrou? Você voltou para sua casa viva. Os seus filhos estão bem, né? A Andréia, mais a nossa irmã que
conseguiu vir a Égida. Ela perdeu a mãezinha dela. Mas quanto tempo ela teve a mãezinha dela por perto? Foram 97 anos a mãezinha dela viveu. Então ela também tem que agradecer, né? Mas olha, eu fiquei sabendo de alguém que perdeu o filho. Tá. Só tem um problema. A hora que chega a vontade de Deus, uma vez eu vi o pastor Cláudio Duarte numa pregação falando assim, ó. A hora que Deus mandar a senha, ele vai jogar e vai falar assim, 33, Andréia. Não adianta você pegar a senha e falar, olha, eu não quero, Wesley, essa senha é tua. Não adianta. A hora que ele mandar a senha, ele sabe também o que ele está fazendo. O problema é que nós nunca estamos preparados para as perdas. Nós não temos preparo para ter perda de bem material, que dirá alguém muito próximo da gente. Quando a gente perde alguma coisa, não deu certo aquele carro lá que eu comprei, eu não consegui pagar, eu tive que vender. A gente fica muito bravo, filha. Tem gente que chora por causa de bem material, quando perde o bem material, porque aquilo é importante na vida da pessoa. Imagina se nós estamos preparados para perder alguém, algum ente querido. Mas por que nós perdemos? A vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Se chegou a hora, por isso que o pastor Cláudio Duarte fala, né? Jogou a senha, meu amigo, não adianta você desviar dela não, a senha é tua. Aí é aquele momento, né? Você fez tudo que tinha para fazer? Você fez um acerto lá com todo mundo que você tinha que acertar? Você está em paz? Tá tudo certo na tua vida? Então não tema a mal nenhum. Porque até no vale da morte, quem tá com a gente? Deus, né? Eu entendo que isso aqui é no vale da minha morte e quando eu estiver passando por algum processo de perda de um ente muito querido meu. É vale da morte do mesmo jeito. Quem tá com você? Deus. Então não tema nem o vale da morte. Tente imaginar também tudo o que Deus te protegeu pelos seus filhos e longe dos seus olhares. Deus nos protegeu dos perigos da morte com acidentes, com doenças, livramento à noite quando andávamos, de pessoas, mas que encontramos. Porque quantas vezes a gente encontra pessoas que querem o nosso mal? Às vezes você está conversando com alguém e você não consegue enxergar. Mas o que ela está pensando e desejando para você? Nesse momento Deus te livra também. Ou a gente só encontra pessoas que nos amam, que querem o nosso bem. Quantas vezes você entra num lugar e você fala, nossa, isso aqui tá pesado, ou energia ruim. Tem alguma coisa errada aqui, não tem? Às vezes vocês já sentiram isso? Eu sinto muito isso. Às vezes eu chego e eu já falo, o que está acontecendo? Tem alguma coisa errada. Nesse momento também, Deus está te livrando. Porque Ele está te afastando ou não deixando que o mal que te desejam realmente te acomete. Só que para que isso não aconteça com você, volta a perguntar como você está. De que forma você está vivendo para que Deus te livre até do mal que te desejam. Essa reflexão nos mostra que verdadeiramente Deus nos protege. Ele é o nosso escudo de proteção. Você não precisa de amuletos, pois Deus deu a você toda a proteção. Ele é o teu protetor. Você confia plenamente nele? Agora a pergunta é para mim e para vocês. Você confia plenamente nele? Realmente. Em nenhum momento você esquece o teu foco e deixa de confiar nele e começa a confiar no homem? Que a pergunta é essa. Eu vou ser muito sincera para vocês. Eu não estou ainda nessa evolução toda. Às vezes o homem me confunde. O homem no seguinte sentido. Às vezes as coisas que eu ouço, de vez em quando elas me confundem. Eu preciso ainda entender muita coisa nessa vida.
E eu tenho certeza que se eu tivesse numa evolução espiritual maior, que eu tô engatinhando, eu sofreria menos. Mas eu também entendo hoje que é confiar nele. Você deposita toda a sua confiança nele? Ou de vez em quando você também entra em contradição de algumas coisas e deixa com que as pessoas se tornem mais importantes no que fala pra você do que no que você tem que confiar? Ou ninguém mais tem dúvida assim, ó? Podem falar o que quiser pra você, que você só confia em Deus. Na verdade é uma luta diária, né? Muito bem. Então você luta todos os dias para lutar com a fé em Deus, não ligar para o mundo. Porque você é tentado todos os dias, não é isso? Você alimenta. É. Ou a carne ou o espírito. Hoje eu tive 3 exemplos no meu serviço de fragilidade. Porque o que acontece com o anjo do mal? Ele pega a sua fragilidade. Cada um tem a sua. Tem pessoas que qualquer coisa que elas ouvem, ela absorve. Então o que o inimigo faz com você? Logo de manhã, vai lá e faz você encontrar com alguém que vai falar alguma coisa muito ruim pra você e você vai absorver. Aquilo é consequência na hora que você absorve. Que é a luta diária que a Noemi acabou de falar. Agora, eu não sei vocês, mas eu de vez em quando eu sou tentada. E o inimigo também sabe qual é a minha fragilidade. Ele sabe onde me cutucar. E se eu não tomar cuidado, eu esqueço qual é o meu foco. E eu acabo entrando. Eu sou uma pessoa que muitas vezes eu não penso pra falar. E o inimigo sabe que eu não penso pra falar. Aí ele vai lá e me cutuca. Eu já mudei muito, mas antigamente eu tinha resposta assim, muito rápida. Eu não me interessava o que o outro ia ouvir. E o que costuma falar assim, né, que o que sai da boca não volta mais, não é assim? Se eu fizer uma ofensa pra você... Machuca mais o que você fala do que você fala. Não é? Você faz assim, ó. Você fala, ai, desculpa. Depois que inventaram essa palavra desculpa, isso não quer dizer que você tem direito de falar o que você quiser. Mas é aquela coisa, né? Mas também é uma luta espiritual muito forte Muito. contra a nossa carne todos os dias, né? Então por isso que a gente cai no cansaço que não é nosso. E a gente acaba lutando todos os dias contra a carne, contra as lutas diárias, contra o espírito também da carne e o pecado também, né? Você sabe, Noemi, que quando nós começamos aqui, eu tinha aquela visão assim, ó. Nós vamos começar, mas pode ser que não dê certo. Já comecei errado, né? Pode ser que não dê certo? Não, vai dar certo. Aí eu tava até comentando antes de vocês chegarem, a gente tava aqui batendo papo, que eu falei, ó, tá no horário, vamos começar. Vocês já observaram como que essa casa de sexta-feira? Tem dia que tem 30, tem dia que tem 20, tem dia que tem 5, tem dia que tem 15, tem dia que tem 10. E eu ainda comentei com o pessoal aqui, né? Que sexta-feira passada os meninos estavam falando que ele não ia poder vir, o Tião ia viajar, que ele tinha um compromisso dele de serviço. E aí eu ainda brinquei, olha gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Depois que eu abri a porta da minha casa para fazer o estudo da Bíblia toda sexta-feira, pode ser que um dia esteja só eu aqui e Deus. O estudo vai ser feito do mesmo jeito. Ah, Deus habita, se não tiver dois ou três. Não é? Porque imagina o seguinte, vocês também entendem que eu posso passar por um processo de, vamos ver até que horas que ela aguenta? Tipo assim, ó, um dia deu sexta-feira, 8 horas da noite, não chegar ninguém. Isso é uma prova que eu tô passando. E eu até acho assim, uma prova do quê? Deus está testando. Qual é o tamanho da minha vontade de falar da palavra dele? Porque isso vocês concordam que passa a ser um desânimo? Não é? Você convida pessoas para ir na tua casa, seja para qualquer tipo de reunião. Aí as pessoas não aparecem. Você vai ficar entristecida. Mesmo que seja a comemoração de uma festa. Vamos nos reunir para fazer um churrasquinho. Aí você convida as pessoas, ninguém aparece. Qual é o seu pensamento? Só que isso não pode acontecer. Por quê? Pelo menos eu penso assim. Se tiver só a Andréia vai pegar o estudo, vai ler, vai abrir a Bíblia e vai tentar entender. Porque Jesus não conversava só com multidões. Conversava. Ele precisava de multidões para ele começar a falar.
soube da palavra do pai dele? É o que você falou, né? Se tiver um, Deus habita. Então, por isso que eu falo, a gente tem que refletir muito o que está acontecendo com a nossa vida diária. O que não é que nós estamos fazendo com ela. E o verdadeiro protetor, o doador da proteção, é Deus. Não existe outro para nos proteger. Não existe arma que nos protege. A nossa arma é Deus. O nosso escudo é Deus. E o Salmo 23, 91 veio por conta disso. Porque ele fala disso. Para que a gente perceba que aí entra aquela questão que eu estava lendo também, que fala no Salmo 23 de Davi, né? O Salmo 23 fala de Davi. O salmista fala muito dele. Muito, por quê? Porque Davi viveu 2 momentos quando você fala do Salmo 23, que eu também não sabia. Eu fui aprender agora que eu fui estudar, tá? Então fala assim, ó. O Salmo 23 é um salmo de fé. Então olha lá. O Salmo 91, ele é um salmo de poderoso escudo, certo? Então ele é o quê? A sua proteção. O Salmo 23 é um salmo que ele vai falar sobre o tamanho da sua fé. E olha, em 6 versículos do Salmo 23, desenvolve-se o único tema do primeiro versículo. Então eles ficam 6 versículos falando do primeiro versículo. Por quê? Porque Davi não teme nem se preocupa, pois o Senhor é o seu pastor. Este salmo de fé apresenta 2 faces de Davi. Por um lado, ele é a ovelha cujo pastor é o Senhor. Então, em um momento do salmo, Davi é uma ovelha. E quem é o pastor dele? É Deus. Ao mesmo tempo, uma das descrições da realeza mais comum na antiguidade era do pastor. Porque quando você falava do pastor, lá na antiguidade, ele era o quê? Considerado rei, né? Ele pastoreava as ovelhas, então ele era considerado rei. Neste sentido, Davi, como rei, era pastor do rebanho de Israel. Olha, Davi, em uma parte, ele era a ovelha pastoreada por Deus. Num outro sentido, Davi era quem? Era um rei que pastoreava quem? As ovelhas de Israel. Por que será que faz um comparativo desse? Porque a fé de Davi era muito grande. Era tão grande que ele foi lá e enfrentou o gigante. Quando a gente lembra da história de Davi, você percebe que Davi, ele era um filho que menosprezado pelo pai, não era? O pai falava de Davi, o pai de Davi falava dele como se ele não fosse nada. E toda vez que Davi estava perto, o pai elogiava quem? Os irmãos, porque todos eram guerreiros. Davi era minguadinho, pequenininho, e ele só servia para o pai dele. Naquele momento, o pai dele achava que ele só servia para quê? Para pastorear as ovelhas. Ele não mandava ele lá cuidar das ovelhas? Então, naquele momento, o Davi era a ovelha que Deus já estava pastoreando. Porque Deus era o pastor de Davi naquele momento. Porque Deus já tinha uma proposta na vida dele. Já tinha uma promessa, já tinha um milagre para Davi. E aí, depois de tudo que Davi sofreu, foi Samuel, não foi? Que chegou na casa e fez o quê? Começou a ver os filhos, porque Deus mandou ele lá, que ele ia ungir o rei de Israel. Quando ele começou a apresentar ao pai de Davi os filhos, Samuel fazia o quê? Não é esse, não é? Olhava, Deus falava, não é esse. Até que acabou esses filhos. E o pai de Davi nem lembrava do Davi, que estava lá cuidando das ovelhas, protegendo o rebanho do pai dele. Porque naquela época também eles viviam de quê? Não era dos rebanhos? Quando Samuel falou, mas está faltando alguém. Aí o pai lembrou daquele filho que ele nunca valorizou. E ele que era quem? Ele que era quem Deus queria. Que ele ia ungir para ser rei. Olha o tamanho da fé de Davi, hein? Porque Davi nunca desistiu. O pai mandava ele lá e ele ia. Foi o único segundo o coração de Deus. É.
O único Não tem mesmo. outro. E aí, o Salmo 23, por que ele mostra essas duas faces? Porque ele quer mostrar pra gente o seguinte, ó, eu tô te pastoreando hoje, eu sou o seu pastor, mas amanhã eu posso te tornar o rei de alguma coisa. Eu posso te tornar uma pessoa, segundo a minha promessa, que vai testemunhar a palavra de Deus. Porque eu posso fazer de você o que eu quiser. É o que Deus fala. Deus fala isso pra gente todos os dias. Então, a fé é o Salmo 23. E aí vem uma pergunta pra vocês assim, ó. Como está a sua fé? Diante do Salmo 23, que fala da história de Davi. A interfaces lá de Davi. Porque Davi teve todos os motivos do mundo para desistir, né? Olha, um pai que não valorizou ele, uns irmãos que não gostavam dele, só falavam mal dele. Um rei que tentou matar ele, Saul. Né? Que motivo Davi tinha para não perder a fé em Deus? E começar a desacreditar da vida? Mas em nenhum momento ele questionou Deus, em nenhum momento ele perdeu a fé dele. E ele foi ungido rei de Israel. Então eu acho assim que você quer ser ungido o que hoje? Você quer que Deus te unja de quê? Qual é a sua vontade hoje? Pede para ele. Se for da vontade dele te ungir do que você quer, ele vai te ungir. Porque a unção quem dá é ele. Se não for da vontade dele achar que isso não é bom para você, ele não vai te dar unção. Só que primeiro ele quer saber o tamanho da sua fé. Você deposita o que em Deus? E aí, fala assim, ó, no Salmo mesmo, no 23:4, fala sobre o vale da sombra da morte, não é isso? Que fala lá, pode significar qualquer situação de aflição. Qualquer aflição que você tem, que foi o que eu falei anteriormente, é o vale da sombra da morte. O que te aflige hoje? Ah, mas isso não é aflição, André. Isso é um negocinho assim, pode ser pra mim. Mas pra você pode ser um negoção. Pra você pode ser uma grande aflição. Porque você que sabe das suas necessidades, o que tá te fazendo falta. Então não dá pra mensurar a aflição. Às vezes a gente fala assim, ah, mas aquela pessoa ela faz tempestade num copo de água. Não é assim que a gente tem maneira de falar? Nossa, pra que tudo isso, né? Não precisa tanto. Pra que exagerar desse jeito? A aflição é sua. As pessoas não têm que julgar a sua aflição. Não tem que pensar nisso. As pessoas precisam entender que cada um tem a sua aflição. Mas também a gente tem que entender que quem resolve as nossas aflições é quem? É Deus. Não dá na mão do homem para ele resolver sua vida, não, porque não é ele que vai resolver. É só Deus que vai resolver. A consciência de nossa própria mortalidade costuma se destacar quando dá uma doença, quando você passa por uma provação ou dificuldade. Mas o Senhor, nosso protetor, pode nos guiar em meio a esse vale. Ele não há por que não resolver as suas aflições. E você não tem que temer o poder da morte. Ainda que você tenha medo, não desista. Deus está contigo. Você é a clave infinita de Deus e todas as notas estão aí dentro de você. Aprenda a apoiar-se em Deus e a depender totalmente da presença e o poder infinito dentro de você. Este poder nunca falha. Você tem autoridade para solicitar tal poder. E assim que se voltar para ele, a resposta virá trazendo conforto e paz, uma sensação de segurança para você. Então toda vez que você quiser uma resposta, pergunta para Deus que ele vai te responder. Quando você quiser ter um poder de fazer coisas boas, fala com Deus, porque ele vai te dar o poder. E em seguida ele vai te dar a resposta sobre o que você quer. E o estudo de hoje é esse. Então, está concluído que o verdadeiro doador da nossa proteção é Deus.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Alguém quer falar alguma coisa?